No Evangelho escrito por Mateus, hoje nós vamos ler o capítulo de número 6, versículo de número 19, até o versículo de número 34. Mateus, no capítulo 6, verso 19, até o verso de número 34. Vamos continuar aqui falando sobre o Sermão do Monte, temos ainda o capítulo 7, mas hoje vamos nos deter nesses versículos, que já são uma boa quantidade de versículos, mas tem um assunto bem interessante e prático para as nossas vidas. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 19: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões, mas ajuntai-vos tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou às riquezas, ou ao dinheiro. Porque, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Glória a Deus. Presbítero irmão Sebastião, ora ao Senhor, por gentileza.
Salve a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Pai querido, meu Senhor, a Tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, aqui, Senhor, foi falada, mas o Senhor possa usar o Teu Filho, Senhor, nesta noite, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, falando, Senhor, aos nossos corações, Senhor, para que possamos, Senhor, sair daqui nesta noite, Senhor, regozijante, Senhor, cheio da Tua unção, do Teu poder, do Teu querer, Senhor, para que possamos, Senhor, sentir, Senhor, em nosso coração, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar para conosco, Senhor, a cada um dos Teus filhos nesta noite, Senhor, possamos, Senhor, aqui sentir a Tua presença. Abençoa Teu filho, Senhor, pastor Daniel, a sua família, Senhor, guarda a cada um nesta noite, e aqui agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Podia sentar, meus irmãos. Nós estamos ainda, nesta meditação um pouco longa, mas também bem detalhada, com bastante tranquilidade até, falando sobre esse sermão proferido por Jesus Cristo, chamado Sermão do Monte, onde temos as primeiras instruções do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai ao monte, reúne os seus discípulos, uma multidão ao redor, e diante dos seus discípulos, o Senhor pronuncia algumas orientações para formar o seu grupo apostólico, o seu grupo de aprendizes que se tornarão depois os professores, os instrutores da igreja. É importante que nós estamos aqui tentando mostrar aos irmãos como o Senhor Jesus, Ele trabalha uma nova classe de pessoas no mundo. Ele encontra naquela época algumas religiões, algumas pessoas vivendo uma religiosidade fria, hipócrita, completamente distante do que o próprio Moisés e os profetas do Antigo Testamento haviam ensinado, e achando-se os tais, achando-se os santos, achando-se muita coisa. Então Jesus vem trazendo no seu primeiro discurso aqui, relatado no Evangelho escrito por Mateus, já desde o início, ele já mostra como será este novo grupo de pessoas, do qual nós também fazemos parte, que é a igreja. É baseada nas suas instruções que vai se formar a igreja. Uma das coisas que a gente aprende quando estuda a ética cristã é que a ética cristã tem como base, uma das bases da ética cristã são os ensinos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai modelar, vai estruturar e vai dizer: faça isso e não faça aquilo. Em alguns momentos ele vai surpreender, porque ele vai falar de coisas que a lei ficou aquém, quando ele fala a respeito do adultério, a respeito de matar um irmão, o Senhor Jesus Cristo vai além da prática ou do ato em si. Ele vai além, ele vai no sentimento, naquilo que nós falamos para os irmãos aqui, que é o desejo ou a concupiscência, é aonde gera o pecado. Ou seja, o Senhor Jesus vai mostrar que na graça ou na lei do Espírito de vida, a coisa vai ser muito mais séria. E é importante dizer que isso, de uma certa maneira, surpreendeu aquelas pessoas que estavam ouvindo. Vocês vão ver no final do discurso que eles ficaram surpreendidos com a autoridade como o Senhor Jesus Cristo proferia as suas palavras. No texto que nós lemos aqui, e nós não vamos ser muito extenso na introdução para que não sejamos cansativos também, ele tem uma ligação muito grande com aquilo que nós falamos na semana passada. Semana passada falamos de 3 coisas que devem ser muito bem ensinadas
neste novo momento que o Senhor Jesus está mostrando, que é a esmola, a oração e o jejum. A esmola não pode ser feita de forma hipócrita para ser vista pelos homens. A oração também não deve ser feita para ser vista pelos homens. Ela tem que ser feita no lugar secreto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. O jejum não deve ser feito também de forma hipócrita. E agora o que a gente vê o Senhor Jesus falando nesses textos que nós lemos? Ele vai mostrar uma dimensão que até então, para o judaísmo, para os judeus e para os hebreus, era algo completamente novo. Quando ele fala da esperança celestial, quando ele fala de que o que nós temos aqui não deve ser visto como a bênção completa de Deus na nossa vida. Veja que o próprio Sermão do Monte, lá no início, ele fala isso, que nós temos um galardão nos céus. Não é o que diz lá Mateus capítulo 5? Exultai-vos, Mateus capítulo 5, versículo 12. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus veio trazendo uma mensagem, ou a mensagem do reino, é algo que tem uma ligação com o céu. E isso fica bem claro nesse texto que nós lemos aqui. Nós vamos discutir com os irmãos, ou não discutir, mas explanar para os irmãos, né? Se nosso galardão está no céu, se a nossa cidade está no céu, se a nossa cidadania é celestial, o nosso comportamento muda, a nossa forma de viver muda. Então o Senhor Jesus quer, desde o início, né, que a sua igreja se preocupe com o reino e não com as coisas que são passageiras e às vezes coisas que nós não conseguimos mudar ou fazer acontecer. Veja que é exatamente o contrário que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão muito materialistas, né? Voltada para o bem material, voltada para o bem financeiro. E alguns evangelhos, entre aspas, são evangelhos de prosperidade aqui na terra. Mas a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem celestial. Por isso ele já começa dizendo assim, Mateus capítulo 6, versículo 19, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu. Mas o que é isso? O que é juntar tesouro no céu? E o que é juntar tesouro na terra? Esse texto ele é bem dual, né? Ele tem sempre duas palavras, ou duas instruções, ou comparações de dois elementos. Então aqui nós temos aqui o céu e temos a terra. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu. Por quê? Nós vamos entender isso muito mais claro quando chegar no versículo 21. Diz assim, onde a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, aliás, nem a traça nem a ferrugem consome, versículo 20, e onde os ladrões não minam nem roubam. O que significa dizer isso? Não ajunteis tesouro na terra, porque aqui, um tesouro guardado aqui, vamos lembrar, né, de forma bem interessante, né? O que acontece com aquela pessoa que ganha na loteria, na loto, na Mega Sena? Primeira coisa que ele faz é o quê? Sumir. Não é? Porque ele agora é uma pessoa procurada. Ele agora tem dinheiro. Não ajunteis tesouro na terra, no sentido de não procureis ter bens em demasia, guardado aqui na terra, porque certamente aumentam as nossas riquezas, também aumentam as nossas preocupações.
Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, vamos ver o que diz? 1 Timóteo, no capítulo 6, tem uma orientação bem interessante. Timóteo capítulo 6, diz assim, em vários versículos, versículo 9, vamos começar aqui no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, 1 Timóteo 6, 7, e manifesto é que nada poderemos levar, o que é que cabe dentro de um caixão? O corpo, e olhe lá, ainda que queira botar alguma coisa, se botar alguma coisa de bem, depois o próprio coveiro vai lá e tira. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, estejamos com isto. Amém? Você tem o seu sustento, irmão, está se alimentando bem, tem lá a sua casa, o seu lugar onde você se abriga. Glorifique a Deus, exalte a Deus, porque tem pessoas que estão morando aí debaixo do papelão na rua, não é? Agradeça a Deus. Mas eu estou cansado de comer carne todo dia. Tem gente que chega a reclamar, né? Estou cansado de comer carne todo dia. Tem gente que não come nem carne. Um dia desse passou na televisão a moça dizendo que comeu de manhã cedo mandioca, na hora do almoço mandioca, de noite mandioca, não tinha outra coisa, era aquilo, e aquilo, e aquilo, e muda a maneira de fazer, mas o elemento principal é o mesmo. Então, tendo com que nos cobrir o sustento, esteja com isso contente, te alegra no Senhor, Deus tem te sustentado, irmão. Mas os que querem ser ricos, olha aí, caem em tentação e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça, olha que interessante, irmãos, nesta cobiça, alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Infelizmente, o dinheiro faz muita gente esquecer que depende de Deus. Tem gente que chega a dizer que o Deus dele é o dinheiro no bolso, não é? Se desvia da fé, acha que não depende mais de ninguém, não precisa mais de ninguém. Esse dia mesmo estava saindo aqui conversando com os irmãos, estava falando quantas pessoas estão na mídia hoje e amanhã estarão aí paupérrimos, pedindo dinheiro aí na televisão, alguém que ajude, que me arrume um emprego, pelo amor de Deus, porque enriqueceu assustadoramente de uma hora para outra, se projetou, criou em torno de si um castelo, né? Foi morar em lugar onde o custo é muito alto, e agora, completamente endividado, fica buscando ajuda aqui e acolá, porque o amor ao dinheiro, a cobiça, fez com que ele confiasse em si mesmo e não confiasse em Deus, que sustenta o homem. Olha o que diz mais o texto: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e mansidão. Aí vamos lá, pula para o versículo de número 17, o que diz lá? Manda aos ricos deste mundo que não sejam, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna.
Irmãos, tudo isso aqui lido no versículo 17, 18, 19, é tudo que o rico não faz, né? É tudo que o rico não faz, por isso se desvia da fé, porque não ser altivo. Está pensando o quê? Você está falando com quem, rapaz? Eu tenho dinheiro, você não tem um carro igual ao meu, né? Nem põe as esperanças na certeza da riqueza, mas em Deus que abundantemente dá. Fazer o bem, enriquecer em boas obras, repartir, ser comunicáveis. A pessoa acha que porque ganha um pouquinho mais do que o outro, não precisa mais falar com ninguém, né? O grupo social dele agora é outro, ele só fala com quem tem dinheiro, poder. Infelizmente isso acontece. Bom, voltando ao texto de Mateus: não ajunteis tesouro na terra, mas tesouro no céu. O que é isso, irmão Daniel? Eu não posso ter caderneta de poupança, eu não posso ter reserva financeira. Claro que você deve ter. Pelo contrário, se aí você não entenda isso, porque a Bíblia nos ensina a economizar, a Bíblia nos ensina a poupar, a Bíblia nos ensina a fazer projetos, planejamentos para o futuro. Você não está proibido de fazer isso. Agora, qual é o grande perigo? E aí a gente tem que aprender com a palavra. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então Jesus chegou exatamente aonde dói, porque o coração não pode estar nas coisas terrenas. Ajuntar tesouro nos céus não quer dizer que você vai abrir uma caderneta de poupança lá na praça celestial, onde tem um banco lá em cima. Nada disso. O que é juntar tesouro nos céus? É nós trabalharmos de modo a que, partindo dessa terra, tenhamos um galardão para receber nos céus. O que você tem feito, irmãos? É para você ajuntar aqui na terra, ou é para você receber nos céus o galardão? Tem muitas pessoas que o que fazem, o que praticam, é coisa que se perde aqui, é gasto, não é investimento, é perda, não é ganho. Então, ajuntar tesouro no céu é fazer obras de tal modo que, ao partir daqui, nós tenhamos uma recompensa diante de Deus nos céus. E o que eu posso fazer para ter uma recompensa nos céus? Digam-me os irmãos. Vamos lá, ver se vocês estão me entendendo. O que é ajuntar tesouro no céu e não ajuntar tesouro na terra, afinal de contas? O que é? Praticar boas obras, ganhar almas para Jesus, ajudar o irmão, estender a mão. Não é pensar em si próprio, ser egoísta. É você dizer assim: eu sei que eu tenho um galardão para receber, mas não é aqui na terra. Deus, Ele é galardoador, Ele tem recompensa para nos dar. E aí, irmãos, muitas pessoas serão surpreendidas. Eu ouvi um pastor, que eu aprendi muito com ele, dizer o seguinte: que as bodas do Cordeiro não pode ser no céu, porque no céu não é lugar de tristeza, e não poderá ser na terra, porque na terra estará acontecendo a grande tribulação. As bodas do Cordeiro, e aquele momento em que a igreja vai receber os seus galardões, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, serão nos ares. Porque quando nós estivermos lá diante do Senhor, no tribunal de Cristo, logo após as bodas do Cordeiro, haverá muitas pessoas que vão se decepcionar, porque não vai receber nada daquilo que fez aqui na terra, porque a sua obra sofrerá detrimento. O que diz lá em 1 Coríntios? Vamos ler? Capítulo 3. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Trabalhar para que a nossa obra tenha recompensa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 12. Então, o tribunal de Cristo e a boda do Cordeiro, que é quando a igreja vai ser arrebatada, após a igreja ser arrebatada, vai passar por esse momento tão maravilhoso,
de recompensas, de avaliação daquilo que foi feito, isso será nos ares, pelo seguinte: olha o que vai acontecer. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, temos aí 3 coisas de qualidade: ouro, prata e pedras preciosas, e temos 3 coisas que se queimam: madeira, feno e palha. Versículo 13: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, e aqui a minha Bíblia está com dia em D maiúsculo, isso quer dizer o dia de Cristo, ou o dia que a igreja vai se apresentar a Cristo, a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte, ou seja, aqui, permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Em outras palavras, salvação você tem, galardão depende das suas obras. A salvação é pela fé, mas a recompensa é pelas obras. Então, ajuntar tesouro nos céus significa trabalhar de modo que eu tenha algo a receber de Deus nos céus. Versículo 22. Esse versículo 22 e 23, ele fala de uma coisa que tem tudo a ver com as riquezas, né, que a gente vai falar daqui a pouco também. A candeia do corpo são os... O que é candeia, irmãos? Candeia. Alguém sabe o que é candeia? Candeeiro, luz, luminária. Candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será... Então aqui nós vemos 2 coisas também. Temos os olhos bons e os olhos maus. Os olhos bons fazem com que o corpo tenha luz, e os olhos maus fazem com que o corpo seja tenebroso. O que é tenebroso, irmãos? Tenebroso, obscuro, mau. Os olhos, e aí a gente tem que voltar ao que o Senhor Jesus Cristo falou anteriormente, né? Os olhos aqui significa a forma como eu olhar, como eu perceber as coisas, vai influenciar dentro de mim, para bem ou para mal. E aí vamos usar a palavra, vamos usar o dinheiro. Como você vê o dinheiro? Como você vê a riqueza? Se você vê o dinheiro ou a riqueza como um meio para você conquistar as coisas na sua vida, ora, você está vendo o dinheiro de forma benéfica. Agora, se você vê o dinheiro como um fim em si só, em si mesmo, eu não vou querer fazer nada de benévolo, de gracioso com ninguém, porque eu tenho o meu dinheiro, eu conquistei. Então, se os nossos olhos forem bons, nosso corpo tem luz. Agora, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Então, irmãos, o problema não é os olhos em si, mas é o sentimento que está por detrás do olhar, tá? Por isso que é importante a gente saber disso. Não é pecado ter dinheiro, o problema é como você vê o dinheiro. Você pode ter R$100 no bolso e ser avarento. Tem gente que não troca a nota de 50 de jeito nenhum, para não gastar. Ele dobra, bota lá no cantinho, né? E se tiver alguém com ele empurra, paga aí você. Então, eu estou com o dinheiro inteiro, né? O dinheiro está sempre inteiro mesmo.
Você pode ter 50 reais e ser avarento. E a pessoa pode ter 500 reais e não ser avarento. O problema é como você vê, como você leva isso para a sua vida. Pode te trazer um mal terrível. Então o problema não é a mulher que aparece na tua frente, falando em relação ao homem, né? O problema é como você vê a mulher. Você pode ver como uma pessoa normal, ou você pode ver como uma pessoa a ser cobiçada. O problema não é a igreja, o problema é como você vê a igreja. Tem pessoas que olham para a igreja, não sei não, esse pastor aí, pastor novo, sei não, isso deve pegar o dia dos fiéis. Já vê de forma mal, tenebrosa. Então, nós temos que ter cuidado. O Senhor Jesus Cristo deu uma orientação muito boa. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Tem gente que vê coisa errada em tudo. Tá? Tem um versículo lá em Tito, eu gosto muito desse versículo. Vamos ler, desfolha a Bíblia aí. Depois de Timóteo, Tito, capítulo de número 2 ou 1. Tito, onde é mesmo? Tito 1, versículo 15. Olha só que interessante, irmãos. Tito 1, 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Entenderam, irmãos? Antes o seu entendimento e consciência estão... O que está contaminado? É o entendimento e a consciência. Por isso que a Bíblia orienta-nos a termos pura consciência. Uma consciência pura. É sinal que você vai ver as coisas de um modo puro. Agora, para o contaminado, os seus olhos já são tenebrosos. Ele vê tudo como mal. Tem gente que olha para uma pessoa da cor e já fala assim, ó, cuidado com ele. Não é? Tem gente que olha com a pessoa de branco e fala assim, ó, deve ser macumbeiro. Porque já está dentro dele, na sua consciência, no seu entendimento, ele já criou alguns estereótipos e já vê sobre aquele prisma. Irmão, nossos olhares têm que ser puros. Eu até digo que é importante que o crente tenha uma certa dose de inocência nas coisas, para que a malícia não tome conta do seu coração, né? Porque senão, é como aconteceu uma vez comigo, né? A irmã me cumprimentou, bateu no meu ombro, depois o marido dela foi falar, foi reclamar. Por que estava batendo no ombro do irmão Daniel? É assim, as coisas contaminadas, e eu não vou falar nomes porque não posso, mas as coisas puras são para os puros, contaminadas para quem já está contaminado, né? Não sei se é que acontece, né? Mas tem homem que fica vigiando a mulher na igreja. A mulher não pode olhar para o lado, já está olhando para o fulano de tal, né? E tem mulher também que fica vigiando o marido na igreja. Se ele conversa com alguém, se fala um pouco baixinho, chega em casa, o couro come. As coisas puras são para os puros, agora contaminado é contaminado. Se você não tem confiança, você é um inseguro, um ciumento inseguro, você vai arrumar problema sempre, irmão. Então não olhe uma conversa como algo, não sei não, hein? Jesus tem misericórdia, cuidado. Que o seu coração, ele for, seus olhos forem bons, amém. Mas se seus olhos forem maus, seu corpo vai ser tenebroso, irmão. Jesus tem misericórdia de nós. E a gente pode apanhar aí, né, do nada. Porque tem gente que é ciumento demais. Aqui tem ciumento, irmão? Jesus, ninguém falou amém. Será que tem?
Não pode ter, irmãos. Ciúme é uma segurança muito grande, é falta de segurança naquilo que você é, na sua capacidade de envolver e de ser a pessoa mais importante para o seu cônjuge. Então, você é a pessoa mais importante. Cuidado, que teus olhos sendo maus, seu corpo pode ser tenebroso. Amém? Vou parar por aí que o caminho ficou meio estreito. Ninguém pode servir a dois senhores. Mais uma vez nós temos duas coisas aqui. Ou vai odiar um e amar o outro, ou se dedicará a algum e desprezará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamão. Então cuidado, irmãos, vamos cuidar do nosso coração. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Tem uma outra orientação aqui que é longa essa orientação, né? Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então, qual é a dualidade aqui? Não andeis cuidadoso quanto ao comer e beber, e nem quanto ao vestir-se. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Ou seja, você tem o corpo, né, que é muito mais do que a vestimenta. Agradeça a Deus porque você tem saúde, agradeça a Deus porque Deus tem sustentado até aqui, e não se importe, eu falo isso com a maior tranquilidade, porque eu já passei por essa fase, não te importe se você só tem uma blusa, uma camisa, um vestido, um sapato para ir à igreja. Tem gente que fica tão preocupado com isso, né? Eu me lembro que meu pai teve muitos filhos, e às vezes, irmão, a gente não tinha mesmo roupa para vir na igreja mesmo não, ia de chinelo mesmo, não tinha muita roupa aí em festa. Eu me lembro que teve um casamento perto da nossa casa, e alguns da minha família não poderiam ir porque não tinha roupa, mas aí pegaram o quichute mesmo, lembra do quichute? Pegaram o quichute, vestiram a roupa lá e apareceram no casamento daquele jeito mesmo, era o que tinha. E Deus nos abençoou, nós estamos aí, né? Enfim, às vezes nós nos preocupamos muito com a vestimenta e esquecemos que maior e melhor é cuidar do nosso corpo, irmão, que é o templo do Espírito Santo, né? Vamos lá. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então a primeira coisa que a gente aprende é que o corpo tem mais valor do que a vestimenta, irmão. E a outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós temos muito mais valor do que as aves do céu, que não semeiam nem cegam, Deus providencia para elas o alimento. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Então você fica tão ansioso, mas você não tem como acrescentar nada na sua vida, a não ser que venha de Deus. Tudo que somos, tudo que temos, irmãos, vem de Deus. Descanse nele, espera nele, e não fique ansioso. A ansiedade é uma das maiores causadoras de doença hoje. Estamos vivendo um tempo de muita ansiedade, estresse, tensão. É tanta gente, irmão, com síndrome de pânico. Cada vez eu conheço mais pessoas desesperadas por aí. Está demais. É tanta gente sofrendo do coração, tendo AVC, porque a vida está muito corrida. E se nós não cuidarmos e não pedir a Deus que cuide de nós e descansemos nele, irmãos, você não pode saber o que vai acontecer amanhã. O texto chega a dizer, basta cada dia o seu mal. Já basta o mal do dia de hoje, você ainda quer trazer o mal do dia de amanhã para hoje? Esse é o ensino, né? Nem tudo é bom nesse dia que nós vivemos hoje. Então você com a ansiedade, você com a preocupação, você com a antecipação dos problemas, meu Deus, amanhã eu tenho que ir lá naquele emprego, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Senhor amado, tem misericórdia, me dá força, minha graça.
você está trazendo a precipitação, ou melhor, a ansiedade para o dia de hoje, quando você já vai sofrer amanhã. Então não antecipe o sofrimento. Viva cada dia descansando no Senhor, irmão. Qual de vós pode acrescentar um côvado da sua altura? Ninguém. E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada fora, não vos vestirá muito mais a vós, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Interessante, né, irmãos? O que é o lírio do campo? Aqui é aquela planta que nasce de manhã, o sol queima e no final do dia ela já está queimada. A erva do campo que seca, e ela é tão perfeitamente coberta, vestida, e nós não duramos um dia apenas. Quantos dias nós temos? Quantos anos nós temos de vida? E durante todo este tempo de vida, o Senhor está te vestindo, te sustentando até aqui. Amém, irmãos? Então deixa essa solicitude, essa ansiedade de lado. Aí diz assim o texto sagrado, para nós terminarmos: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos. Veja que interessante, o texto fala, não andeis cuidadosos quanto à vida. Depois ele fala, não andeis solícitos quanto à vida. Depois ele fala, não andeis inquietos quanto à vida. O cuidadoso aqui é aquele zelo excessivo, né? O solicitude é aquela história de querer prontamente uma resposta. A inquietação é a falta de paz interior. Você fica inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. E Jesus, aqui o texto, né, tem um comentário interessante, porque estas coisas os gentios procuram. Isso quer dizer o seguinte, nós como servos de Deus, que temos a fé, nós não temos, irmãos, que ficar solícito, preocupado, desesperados. Se nós temos um Deus que cuida de nós, se nós temos um Deus que vela pela nossa vida, se nós temos um Deus que nos dá aquilo que nós necessitamos, e não apenas aquilo que nós queremos, nós temos que estar mais descansados, mais tranquilos do que o ímpio. E a gente vê muito crente mais desesperado do que o ímpio, mais ansioso, mais cheio de ansiedade, querendo. E aí vou ser sincero aos irmãos, tem muito crente com problema psicológico aí por causa disso. Criou-se uma ansiedade, um desejo de a promessa de Deus na minha vida vai se cumprir, que não sei o quê. É hoje que Deus vai fazer tudo, cria aquela expectativa, aquela solicitude, aquele desejo de realização que não se concretiza. Aí vem aquela sequência de frustrações, e está cheio de crente aí, né, ou já desviado, ou decepcionado com entre aspas, Deus, que ele acreditou. E era para nós estarmos descansados, tranquilos, em paz. Amém, irmãos? Isso é falta de fé em Deus, no Deus verdadeiro, De certo, vosso Pai Celestial bem sabe, olha que interessante, que necessitais de todas essas coisas. Deus está alheio ao teu sofrimento? Deus está alheio ao seu problema? Deus está alheio ao que tem na sua despensa? Claro que não. Então você, na sua ansiedade, você demonstra uma falta de confiança em Deus. É como se Deus não tivesse olhos para você, tempo para te atender.
e você fica questionando, ai meu Deus, será que eu consigo, será que eu não consigo? Descansa no Senhor, irmão, confia nele, e ele te concederá o que anseia o teu coração. Aí Jesus vai ensinar o seguinte: mas buscai primeiro o reino e a sua, e todas essas coisas vos serão. Ah, irmãos, muita gente não quer isso. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Digam-me vocês. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É desejar o quê? Desejar que o reino de Deus se estabeleça. O que é o reino de Deus se estabelecer? O que é o reino de Deus, afinal de contas? Traduz em palavra mais fácil de entender. Vocês são súditos do reino? Vou falar igual testemunho de Jeová agora, né? Nós somos súditos do reino? Somos. Você pertence ao reino de Deus? Pertence ou não pertence, irmão? Eu sou parte do reino de Deus. O que nós devemos buscar? Buscar o reino de Deus e sua justiça é fazer tudo para que a presença de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus se estabeleça em nossas vidas. Buscai o reino de Deus. Deseje que o evangelho prevaleça, pregue a palavra, para que o reino de Deus se expanda, cresça. Buscai o reino de Deus não significa necessariamente estar na igreja todo dia. Buscar o reino de Deus significa desejar que o reino de Deus se estabeleça. É pregar o evangelho, é anunciar, é também se santificar, é também se purificar. Então o que eu vou fazer? Se eu não tenho, se eu não posso, busque a Deus, irmão. Busque a sua vontade, o seu querer. Porque você pode estar buscando uma coisa ou querendo uma coisa que não é a sua vontade. Agora, se você entender que o que importa é a vontade de Deus na vida, você vai entender até o não de Deus, quando você pedir alguma coisa, Ele não te der. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão, essa palavra é interessante demais, não diz que serão dadas, serão acrescentadas. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que o alimento, o vestuário, isso é acréscimo, é bênção, e temos que ver como isso. Alguns pensam que isso é o fim da vida. Ah, eu tenho roupa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. O mais importante é termos o reino de Deus em nossa vida. Porque ainda que venha nos faltar o alimento, nós cremos que o Deus acrescentará. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí diz o texto sagrado o seguinte: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, já falei sobre isso, não vou tecer muito comentário, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aliás, o único tempo que nós temos é hoje. O único momento que nós temos é o agora. Você não sabe, nem eu, o que vai acontecer daqui a 5 minutos, 10 minutos. Então, bota sua ansiedade, lança sua ansiedade sobre o Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então a gente aprende com esse texto que a vida do cristão é uma vida despojada, irmão, de qualquer ganância. A vida do cristão é uma vida onde ele tem que servir a Deus e não servir aos bens materiais. A vida do cristão deve ser uma vida equilibrada, tranquila, em paz, deixando de lado toda a ansiedade, e a cada dia
buscando em primeiro lugar o reino de Deus, que ele se estabeleça, que ele cresça em nossas vidas, na sua igreja, nos nossos lares, e o mais Deus acrescentará. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor então? Curva a sua cabeça e vamos agradecer ao nosso Pai. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos falar a tua palavra neste lugar. Num momento, Senhor, que nós vivemos nesse mundo de muita ansiedade, muitas enfermidades até, Senhor, por causa desta vida corrida que nós vivemos, nós somos ensinados, Pai, a buscar primeiro o teu reino, que o teu reino se estabeleça, que a tua vontade prevaleça em nossa vida, que o teu querer seja maior do que a nossa vontade, Pai, que o evangelho cresça. Senhor, assim o Senhor cuidará de nós, cuidará da nossa família, cuidará dos nossos filhos, não nos faltará, porque o Senhor cuida de nós. Como diz o Salmo de número 23, Senhor, tu és o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor nos faz descansar, aleluia, nos alimenta, nos conduz, e a sua benignidade nos segue todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a confiar assim em Ti, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade. Quero